Galera, antes de começar o vídeo, eu preciso mostrar para vocês um aplicativo muito bom para você que quer comprar e vender na internet de maneira fácil e rápida. O nome desse aplicativo é PopSci. Funciona tanto em Android como em iOS. Agora eu vou mostrar para vocês como esse aplicativo funciona. Bem, aqui está o menu do aplicativo. É muito fácil de encontrar o que você quer comprar e o que você quer vender também. Por exemplo, eu tiro uma foto aqui do item que eu quero vender. Em seguida, eu vou aqui na galeria. Próxima etapa. Aqui eu coloco o preço. Clique em próxima etapa. Seleciona a categoria. Clique em próxima etapa novamente. Como vocês podem ver, é muito fácil. O nome já aparece automático aqui. Eu clico em vender. E pronto, é muito simples. Bom, como vocês podem ver aqui, já está disponível para venda no Brasil todo. Agora é só esperar vender. E quem se interessou nesse maravilhoso aplicativo, o link para download está aqui na descrição, tanto para iOS quanto para Android. Olá, me chamo John. Nasci em Porto Alegre e cresci e me criei na Zona Sul, um lugar cercado pela natureza bela e também intimidadora, sempre com histórias de acontecimentos obscuros e avistamentos de criaturas estranhas. Este relato se deu ao fim dos anos 90. E realmente aconteceu. E minha idade era entre 9 e 11 anos. Não me lembro ao certo. O bairro onde eu morava chamava-se Glória. E na época, o lugar, apesar de ter muitas famílias morando, ainda existia muitas matas, muitos pátios e quintais sem cercados. A minha casa ficava no início de um morro, onde acima havia uma floresta fechada com algumas clareiras, porém extensa. Em meu quintal havia duas casas, uma onde eu, a minha mãe e a minha irmã morávamos, e atrás ficava a casa da minha avó. Minha casa era de tijolos e bem reforçada. Eu dormia em uma cama próxima da janela e podia escutar facilmente qualquer tipo de barulho a certa distância dali. Sempre fui uma criança muito curiosa e, apesar de sentir medo, eu sempre ia atrás de ver e entender o que estava acontecendo. E por conta disso, sempre que eu escutava algum ruído ou barulho à noite no lado de fora, eu levantava lentamente e ia até a janela e observava através de uns buracos que nela haviam o que estava acontecendo. A janela era do tipo daquelas de metal com pequenos furos. Do tipo que quando olhamos de cima para baixo, podemos ver a cintura de uma pessoa. Atrás era a casa da minha avó. Uma casa de madeira com telhas de argila. Era uma casa bastante velha. E assim como eu, a minha avó dormia próximo da janela. A janela dela era de madeira. E havia uma fresta na parte de baixo,
onde se podia ver o lado de fora do nosso quintal. Bem, não tinha cerca em nosso quintal, e nem nos quintais vizinhos. Qualquer pessoa ou animal poderia facilmente utilizar de rota para a mata que ficava logo acima. A janela da minha casa e da casa da minha avó ficavam quase de frente uma para a outra, apenas alguns metros de distância para o lado. Bem, era por volta de 2h30 da madrugada, quando comecei a escutar os cães da vizinhança latindo ao longe. Senti o meu coração bater aceleradamente e aquela sensação de misto entre terror e curiosidade tomou conta de mim. Fiquei imaginando o que poderia estar acontecendo no lado de fora. E enquanto isso, o latido dos cães foram ficando mais próximos. Então, apesar de muito assustado, eu fui levantando lentamente para olhar pelos furos da janela. Fiquei lá observando, enquanto já podia sentir a vibração do solo pela corrida dos cães vindo em direção ao corredor, que formava entre o espaço da minha casa até a casa da minha avó. Uma sensação horripilante foi crescendo dentro de mim, e eu naquele momento fiquei paralisado observando o que se passava no meu quintal pelos pequenos buracos da janela. Foi então que eu vi aquela pata com garras enormes e musculosa passando em uma velocidade impressionante. A criatura estava correndo apenas em 2 patas. Eu tenho certeza que não era um cachorro, pois eu já estava acostumado a ver cães passarem por ali, e sempre podia ver eles por inteiro, por eles andarem em 4 patas. Diferentemente daquela criatura, que eu pude ver somente da parte da coxa e suas 2 patas. Era como se os seus joelhos estivessem virados para trás. Algo que seria equivalente a unhas dos pés eram enormes e faziam um som semelhante a cascos de cavalo andando na terra. O meu corpo gelou e o meu coração acelerou. Mas ainda assim eu não pude parar de observar na janela. Alguns segundos depois, cerca de uns 10 a 15 cães passaram latindo e correndo na direção em que a criatura havia seguido. Eu então voltei a deitar a minha cabeça no travesseiro, mas não conseguia parar de pensar no que eu acabara de ver. No dia seguinte, durante o café da manhã, eu comentei o que eu tinha visto. E já estava esperando que a minha mãe ou a minha avó falassem que eu estava imaginando coisas. Mas foi então que, após me escutar falar sobre a noite passada, a minha avó, que era uma mulher muito séria e não acreditava em coisas sobrenaturais, falou também que havia visto tudo. Eu saí perguntando para ela o que ela havia visto antes dos cães passarem correndo e latindo. E foi então que ela disse: "Olha, aquilo era um lobisomem. Eu vi aquela criatura correndo em 2 patas quando olhei pelas frestas da janela. Ele parecia ferido e correu em direção à mata que leva para o topo dos morros. E logo aqueles cães seguiram em sua direção. Uma queimação e palpitação começaram em meu peito. Tomei café pensando naquilo, e também se algum dos meus amigos haviam visto. Mas desde então, eu nunca mais havia tido nenhum tipo de encontro com algum lobisomem. Em 2006, eu mudei para Florianópolis.
E há pouco tempo eu comecei a escutar relatos sobre lobisomens no YouTube. E foi quando um dia eu ouvi um relato no final da década de 90 em Porto Alegre, em alguns bairros da Zona Sul, justamente o que eu morava. Lembrei-me logo do dia que vi a criatura pela janela. E desde então fiquei me perguntando se o lobisomem do relato não era o mesmo em que eu e a minha avó tínhamos visto. Eu pensei que nunca mais em minha vida iria ver a criatura novamente. Porém, neste ano de 2020, no final de março, eu avistei mais uma vez a criatura. Atualmente, eu moro em Florianópolis, no bairro do Rio Vermelho. É uma região cercada pela natureza, florestas, morros e o mar. Moro numa kitnet que fica no segundo andar da construção. E na minha casa tem duas janelas de vidro. Uma tem vista para a rua e a outra tem vista para o fundo com paisagens das montanhas, tomada pelo verde das árvores. A parte de trás faz divisa com um terreno enorme, onde fica um haraz e alguns cavalos pastam durante o dia e a noite. Esses harás vai até a rua principal do bairro, que fica próximo da base das árvores no início das montanhas. A rua onde moro é de terra e com a iluminação afastada, fazendo assim com que tenha pontos muito mal iluminados. Bem, é um lugar realmente muito bonito, mas também com áreas muito remotas e inexploradas. E a noite aqui é muito assustador. Muitas pessoas têm cachorros em seus pátios por aqui. E sempre que algum cachorro de rua passa em frente às casas, logo começa aquele alvoroço de latidos ensurdecedores durante um tempo. No início, eu estranhava um pouco, mas depois de um tempo, eu acabei me acostumando com isso, já que na maioria das vezes isso ocorria durante o dia. Aqui na rua, alguns moradores pagam para um vigia noturno fazer rondas durante a noite e madrugada. O vigia passa em frente às suas casas, tocando uma leve sirene para sinalizar que ele está ali no momento. Certa noite, eu acordei para beber água, e era por volta de 3:30 da manhã. Achei estranho, pois sempre naquele horário eu escutava o som da moto e a sirene do vigia noturno fazendo a ronda na rua. Porém, naquela noite, ele não passou. Eu estava com uma sensação muito estranha, como se algo muito ruim estivesse por perto. Fiquei assustado e fui ao banheiro e logo me deitei novamente, tentando fazer o máximo de silêncio para não acordar a minha namorada. Então, eu comecei a escutar os latidos ao longe. E o meu sono não vinha de nenhuma forma. Pensei na sensação ruim que eu estava sentindo. E após alguns minutos, eu escuto os cães das casas vizinhas latirem freneticamente. Achei estranho, mas às vezes isso acontecia. Foi então que a minha namorada acabou acordando e me perguntando se estava tudo bem. Eu respondi que sim. Apenas os cães estavam latindo por algum motivo. E de repente, quando deitamos para tentar voltar a dormir, um uivo muito intenso e penetrante se fez ouvir. Parecia que estava muito próximo da gente. Eu levantei e olhei na janela. A princípio, eu não vi nada. Porém, ao olhar melhor, na sombra da escuridão da madrugada, estava a criatura.
Aquilo estava deitado no meio da rua, como se esperasse a passagem de alguém ou algo por ali. A criatura era enorme e os seus pelos eram muito escuros. Orelhas pontudas, corpo muito musculoso e um cheiro de podre começava a se sentir por mim. Olhei para minha namorada e, sussurrando, perguntei se ela queria ver aquilo. Então ela, com muito medo, rapidamente disse que não e cobriu a cabeça com um cobertor. Eu, muito curioso, dei mais uma olhada. A criatura havia se levantado. Então eu procurei o meu celular na esperança de ter um tempo para tirar umas fotos ou fazer uma filmagem. Mas antes que eu pudesse pegar o meu celular, a criatura me encarou e o meu coração parecia estar na garganta neste momento. O animal se levantou, mas ficou em 4 patas. Me apavorei, pois ele era do meu tamanho, ainda que em 4 patas. A criatura olhou em meus olhos e ele se arrepiou os pelos de suas costas próximo da nuca. Em seguida soltou um uivo que fez tremer a minha casa. A minha namorada gritou para mim fechar a janela. Então eu tratei de fechar todas as janelas da casa e ir para baixo das cobertas e rezar para que aquilo fosse embora logo. Na manhã seguinte, enquanto eu ia para o trabalho, eu pude notar que na terra da estrada havia várias pegadas de algo parecido com uma pegada de cachorro, só que muito maior. As pegadas iam à mesma direção que eu estava indo. Então, eu fui analisando para tentar descobrir onde elas iriam terminar. E próximo à rua principal, as pegadas deixavam de ser no padrão de um animal quadrúpede e se tornavam as pegadas de um animal bípede. E entraram em um terreno com árvores e muito mato. Um detalhe assustador foi que um pouco antes de chegar neste terreno, no canto da estrada, havia um fígado de animal no chão, ainda fresco e com muito sangue. Bem, era pequeno, e por isso eu acredito que fosse de algum animal. E atrás deste terreno fica o Arás, que leva até as proximidades dos morros e florestas. Eu disse a mim mesmo que jamais iria querer andar durante a noite por ali durante algum tempo. E também comecei a pensar em por qual motivo o vigia noturno não passou naquela noite. Será que ele ficou com medo da criatura? Ou será que ele era a criatura? Bom, o fato é que nunca mais vi este ser maligno. E também o vigia nunca mais deu as caras. E até hoje, nunca mais ouvi os uivos ou os cães latindo de madrugada. Por enquanto. Boa noite.